Era matá-lo, porque a Jéssica tinha certeza absoluta que além das imagens ao telefone, o Jorge tinha as imagens no computador. Jéssica Coelho é filha de pais de classe média alta. Em 2012 era menor de 18 anos. A Lei Geral do Trabalho em vigor no país proíbe menores no mercado de trabalho e não se sabe ao certo como Jéssica terá conseguido $8.000 norte-americanos para pagar os assassinos. Presume-se que deve ter dado o dinheiro é a mãe. Ela sendo criança, não sei como é que ela poderia ter conseguido o dinheiro. Durante o ato de apresentação, Jéssica negou-se a falar para a imprensa, alegando orientação do seu advogado. Foi nesta obra, aqui no bairro da Sapu, próximo ao estádio 11 de novembro, onde Jorge foi encontrado. Município de Belas, bairro da Sapu. Local do crime. Nesta zona, Jorge Valério foi violentamente agredido. Segundo contam alguns moradores, ao tentar fugir dos agressores, o malogrado veio parar a esta casa. É verdade. 3 anos depois, viemos ao local do crime e deparamos-nos com uma situação completamente diferente. A casa amarela que vê atrás de mim, por exemplo, é o local onde o Serviço de Investigação Criminal encontrou o corpo de Jorge Valério. Naquela altura, estava apenas em obra e o bairro era praticamente inabitável. Esta senhora é dona do espaço onde foi encontrado o corpo de Jorge Valério. Segundo conta, graças a ela a polícia tomou conhecimento do crime. Eu neste dia passei todo o dia sem comer. Eu orava, intercedia a Deus, eu só dizia: Senhor, onde está a família deste filho que está aqui perdido? As redes sociais e os principais sites de notícia, e não só, foram os responsáveis pela mediatização do caso na altura. O Ministério Público tomou conta do caso. E como o crime não compensa, os envolvidos no caso são levados a enfrentar as barras do tribunal. Foram quase 6 meses de entra e sai no Palácio Dona Ana Joaquina, Tribunal Provincial de Luanda. Mas foi numa segunda-feira, 7 de março de 2016, que os réus são chamados a ouvirem a sentença. Fazendo como jurídico vão os réus Daniel Manuel Lopes Lima, João Manuel Mateus, Vítor Sumo Vladimiro e Antônio Niati, condenados na pena única de 21 anos e 1 mês de prisão maior, e a ré Jéssica Alexandre Alves Coelho na pena de 7 anos e 1 mês igualmente de prisão maior. Acordam ainda os deste tribunal em condenar o réu João Emanuel Maiala, também conhecido por Orgá, na pena de 6 meses de prisão correcional. A sentença retira aos familiares de Jorge Valério a sensação de impunidade. Eles acreditam que as instituições judiciais fizeram o seu papel. Eu acho que a justiça foi feita, sim, senhora. Não me trouxeram meu filho de volta, porque isto não tem como, mas que a justiça foi muito bem feita, sim, senhora. A mesma opinião não é partilhada pelos pais de Jéssica Coelho. E isso ficou claro a quando da reação que tiveram depois de lhe dar a sentença em tribunal. Uma decisão injusta. Até porque esta decisão foi tomada sem base a nenhuma prova. Nós vimos todos os dias na televisão, o irmão mata o irmão por causa do telefone, o primo mata o primo por causa não sei quanto. É o caso do Jorge, que a ex-namorada mandou matá-lo por causa de um telefone também. Eu peço a todas as mães, conforme nós estamos a passar, mais como eu que passaram pelo que eu passei, passo às outras todas as mães, atenção aos nossos filhos, que a nossa sociedade está muito, muito agressiva, sobretudo. É verdade, um caso dramático e que trazemos à análise do Segurança Pública. Começo com o Dr. Irineu Matamba. Considera justa a pena aplicada aos réus? Boa noite mais uma vez, obrigado por essa questão. A questão da justiça, ou a resposta a essa pergunta sobre a justiça das penas aplicadas aos réus, deve ser vista sempre no contexto do processo. Há um processo que foi iniciado com a denúncia do crime e que visou apurar os factos numa primeira fase para confirmar o juízo de
suspeita e no final, com a condenação, o juízo de certeza em relação aos autores. Mas o fim das penas ou o fim de uma pena não é só a retribuição do mal causado à sociedade, há outros fins. Há também o fim de ressocialização, digo, do próprio agente do crime, porque a sociedade quer que, uma vez cumprida a pena, essa pessoa possa voltar em melhores condições e se reintegrar na sociedade. Daí é preciso considerar esses fatores todos. Mas há outros fatores que a lei impõe. A lei impõe determinados limites em função da idade dos agentes. No caso, um agente de um crime, mas menor de 18 anos de idade, que tem entre 16 e 18 anos de idade, não lhe pode ser aplicada uma pena que seja superior a 8 anos de prisão. No caso da Jéssica Coelho. Isso aplicar-se-ia agora condenada Jéssica Coelho, por ocasião ou por altura do cometimento do crime. Era menor. Era menor, tinha menos de 18 anos certamente. Portanto, e tal como vimos na peça referido pela mãe, e aqui devemos elogiar o bom trabalho feito pela advogada, no caso assistente. Exato. Ela teve o cuidado de consciencializar as pessoas de que não era possível aplicarem uma pena acima de 8 anos de prisão. Se olharmos para os limites mínimos e máximo, 2 anos e 8 anos no máximo, e se considerarmos no início do julgamento a penalidade a meio, mais ou menos a 4 anos, 5 anos, significa que houve muitas circunstâncias agravantes consideradas provadas em relação à condenada Jéssica Coelho, o que fez a balança pender mais para o máximo. Estamos no 6, estamos muito mais próximo do 8, que é o limite máximo, do que do 2, que seria o limite mínimo. Portanto, tecnicamente, esta pena parece corretíssima e creio que justa, porque, por um lado, quando se fixou esse limite na lei, procurou ter em consideração que um menor de idade, de 18 anos de idade, tem muito mais possibilidades de se ressocializar, de recuperar daquele mau momento, mesmo que hediondo que tenha passado. Exato. Então a sociedade dá como que uma segunda oportunidade, limitando a pena máxima que lhe pode ser aplicada. De 2 a 8 anos. 2 a 8 anos, mas é claro que uma vez terminada a pena e se cometer algum crime, o facto de ter cumprido uma pena anterior há de pesar ali sim já para agravar até a pena em função dessa demonstração de perigosidade da agente, caso venha a acontecer, repito. Mas gostava só de reiterar que, embora haja essa sensação obrigada que a pena é bastante leve, no entanto, ela foi aplicada dentro dos marcos legais e o direito penal não pode atuar fora da lei. Muito obrigado, doutor Irineu Matamba. Doutor Pedro de Castro Maria, um crime hediondo, enfim, e tendo em conta que o mesmo foi praticado de uma forma brutal e cometido por jovens que acabavam de sair da adolescência. Qual é a sua avaliação em relação a isto? Isso é um claro aviso de alguma coisa que vai mal em relação ao estado das nossas famílias.